Bem, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, né? Eu participo da Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo, sou pai da Sara, minha filha tem 6 anos, tem fibrose cística, e é muito bom poder olhar para todos vocês aqui hoje, contar com a participação de vocês, da nossa causa, né? Quem vive de perto com fibrose cística, quem assiste com uma certa distância também, né, no caso dos amigos que vêm, né, toda a nossa dificuldade diária, porque para quem tem fibrose cística é uma vitória por dia, a gente pode dizer isso com toda certeza. Somos vitoriosos por estar todos os dias buscando por qualidade de vida, por saúde, e é muito bom ver vocês aqui, é muito bom a gente poder contar com o apoio, né, dos familiares, dos amigos, de toda a sociedade. Eu sei que depois vamos todos compartilhar, né, esse vídeo para que a gente possa participar na consulta pública que está aberta em relação às 2 medicações. Eu vou pedir o Felipe para compartilhar o nosso material de apresentação. Hoje a gente está aqui, basicamente, eu queria deixar isso bem ressaltado, nós estamos aqui hoje em busca da vida. Nós estamos aqui hoje, o que nós estamos fazendo é nos dedicando para que a comunidade de fibrose cística possa viver e viver bem. E nós não vamos descansar enquanto a gente não conseguir tudo que a gente acha e tem o direito de fazer com que os pacientes de fibrose cística consigam fazer as coisas que talvez outras pessoas acham coisas normais. Mas para a gente, a nossa comunidade, a gente tem a certeza de que poder envelhecer é uma dádiva. E nós queremos isso para todos os pacientes, né? A consulta pública, basicamente, a consulta pública, ela foi aberta porque faz parte de um procedimento de publicidade, né? Vou pedir o Felipe. Felipe, pode compartilhar, por favor. A consulta pública, pode deixar essa tela, tá, Felipe? Ah, beleza. A consulta pública é um movimento que existe dentro da administração pública para dar publicidade, né? E para ouvir a sociedade com relação a vários assuntos. E essa frase eu ouvi semana passada da Verônica, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem fibrose cística, descobriu que tinha fibrose cística aos 23 anos, ela já tirou 2 partes do pulmão, e quando a gente menos imaginou assim, que se podia imaginar da dificuldade de ter fibrose cística e enfrentar os desafios, hoje a Verônica, ela é presidente do Institutos pela Vida, ela fundou o Instituto e hoje ela é mãe. Então, ela já conseguiu realizar uma das maiores coisas que um ser humano poderia ter, é constituir uma família, né? Então, eu começo essa frase dela na nossa reunião. Enquanto houver 0,5% de esperança, haverá 100% de luta. E eu acho que o espírito dessa consulta pública é exatamente isso. A comunidade de fibrose cística é uma comunidade pequena porque nós estamos falando de doença rara, né? Quando a gente fala de doença rara, a gente com certeza já imagina um número muito pequeno, né? Então, nesse sentido, eu já começo a falar que o que importa na consulta pública não é a quantidade de preenchimento, mas a qualidade desse preenchimento. A consulta pública ela tá aberta no site da Conitec, a gente vai ver isso mais a fundo daqui a pouco. É a consulta de número 37 e a de número 38. São 2 drogas que foram desenvolvidas. Uma chegou em 2012
nos Estados Unidos e a outra chegou em 2016. A indústria farmacêutica, depois de muitos e muitos anos de pesquisa, conseguiu desenvolver esses dois medicamentos que tratam a doença. Nós, da comunidade de fibrose cística, nós sabemos que todas as medicações que a gente faz hoje, que o paciente de fibrose cística ele usa hoje, são medicações que não atuam na doença, não atuam na causa de base dessa doença, e sim em sintomas, né? Apesar de, assim, quando as pessoas enxergam a fibrose cística, pensam que é uma coisa só, nós sabemos que dentro da fibrose cística existe uma série de mutações que faz com que o quadro do paciente, né, o quadro de quem tem fibrose cística seja mais leve ou mais agravado, por conta desse defeito genético, dessa mutação, né? Geralmente é um número, que quando se faz o exame genético, você sabe quais as mutações que você tem, uma vez de seu pai, outra vez de sua mãe. E essas medicações, tanto o Calideco quanto o Orkambi, são medicações específicas para algumas pessoas, né? O Calideco chegou primeiro, em 2012, o nome dele é Ivacaftor, né? O Calideco é o nome comercial, e quando ele chega em 2012, é uma revolução na comunidade da fibrose cística. Por quê? Porque até então, o paciente de fibrose cística não tinha o que tomar para tratar a doença. Era simplesmente tratar sintomas. E a gente conhece que é uma avalanche de medicações que não resolvem a própria doença. Enfim, então estamos com consulta pública número 37 de Ivacaftor, Lumacaftor, que é o Orkambi, e estamos com a consulta 38, Ivacaftor, que é o Calideco, aberta no site da Conitec. O que é consulta pública? Consulta pública, pessoal, nada mais é do que um instrumento para dar publicidade ao que está acontecendo no governo, né, com algum tema, e também para participar a sociedade de o que está acontecendo lá, alguma decisão que está sendo tomada, e ouvir a sociedade, né? O que seria isso? Seria um instrumento de publicidade do poder público, e ele serve para ouvir a sociedade de como participar, né, na consulta. Como participar, veremos agora. Como participaremos dessa consulta? Primeiro, a gente tem que entender o que já foi colocado nesse documento da Conitec. A Conitec é uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou seja, ela é um órgão dentro do Ministério da Saúde e vai dizer, com relação aos medicamentos, propriamente dito no nosso caso, ele vai dizer se ele recomenda aquela medicação ou não para serem incorporadas no SUS, né? Para que o SUS, então, possa distribuir aos pacientes aquelas medicações. Acontece que, em 2018, as medicações, percebam que essas medicações que tratam a doença, Ivacaftor apareceu em 2012 nos Estados Unidos, foi registrado na FDA, e em 2016 Orkambi. E as duas só chegaram ao Brasil em 2018. Em 2018, essas medicações foram registradas na Anvisa. E é muito triste isso para a gente. Por quê? Porque tem um lapso temporal muito grande entre os países desenvolvidos na utilização da medicação e nós. E, assim, é muito triste a gente ver como que a saúde pública ela é tratada no nosso país. Mas, enfim, somos guerreiros e vamos lutar sempre. Então,
em 2018, foi submetido à Anvisa essas duas medicações, tanto o ivacaftor como o lumacaftor, o ivacaftor. E a Anvisa, que é o órgão regulador para dizer sobre a segurança e eficácia dessa medicação, né, colheu esse dossiê da indústria farmacêutica que tem que ser apresentado e deu ok, ó, a medicação ela é segura, né, todos os parâmetros da Anvisa, a medicação é segura e ela foi registrada. A partir do registro, aí segue o fluxo, né? É estabelecido o preço dessa medicação e depois é apresentado novamente pela indústria farmacêutica, é apresentada essa comissão, um dossiê para que essa comissão, então, ela dê o parecer recomendando ou não sobre a incorporação dessas medicações. E o que aconteceu, pasmem, no cenário da fibrose cística, onde nada que se toma se ataca a doença, e sim, hoje, só aos sintomas, a Conitec entendeu que não vou recomendar não acho que seja interessante, pelos motivos que estão lá em um relatório, depois eu vou mostrar para todo mundo que quiser ler o relatório, mas a Conitec entendeu que não deve recomendar essas medicações porque elas podem ser muito caras e outras questões também colocadas no relatório, fazendo com que, então, o paciente, vendo o seu único medicamento, uma única medicação que vai atuar na sua doença e fazer com que ele viva, a Conitec, então, deu o parecer preliminar desfavorável. E aí entra a nossa participação, né? A gente tem já posto um parecer preliminar desfavorável em relação a essas duas medicações, tanto Calideco quanto o Orkambi. E o que a gente vai fazer em relação a isso? Vamos cruzar os braços, vamos chorar, sentar na calçada e vou falar tudo bem? Não. Eu queria que assim vocês internalizassem essa frase da Verônica. Enquanto houver 0,5% de esperança, haverá 100% de luta. Porque é isso que a gente faz todo dia. A gente faz todo dia isso. A gente luta pela vida todo dia. Então, a gente tem que se posicionar na consulta pública e dizer que a comunidade de fibrose cística não aceita isso. Nós, nossos familiares, nossos amigos e os profissionais da saúde também estão com a gente. Então, a gente não aceita esse parecer preliminar dizendo que essas medicações não devem ser incorporadas. E então a gente vai se manifestar contra isso. Aonde? No site da Conitec. É onde essa consulta está aberta, né? Vou agora abrir o site da Conitec para o pessoal, Fábio. Só um minutinho. Isso, aí nós vamos entrar lá no site da Conitec, exatamente dentro do site, para a gente ver como que é, e é muito tranquilo o preenchimento, muito fácil, só que tem algumas pegadinhas lá dentro que eu quero esclarecer para a gente colocar essa situação de uma forma que a gente possa preencher com qualidade e saber o que está fazendo. Por quê? Nós não estamos querendo quantidade, não, quanto mais preenchimento vai ser melhor, não é isso. Nós estamos querendo que cada um que preencha a consulta pública com qualidade. Que a gente invista. O que a gente tem que pensar é que a gente não está exatamente naquela época que a gente fez aquele movimento Minha Vida Não Tem Preço, de abaixo-assinado, de petição pública. Esse aqui é diferente. Esse aqui não é igual aquele que a gente só ia lá, encaminhava e marcava uma opção. Esse aqui ele é um pouquinho mais complexo, mas não é difícil o preenchimento. Vocês vão ver agora que o Fábio vai repassar com vocês. Isso. O nosso momento hoje é investir tempo para que a gente possa escrever tranquilo. A gente tem até dia 31 de agosto para escrever. Então, a minha sugestão é que a gente já comece a fazer isso para não chegar em cima do prazo e não ter escrito a nossa participação. Então, olha só, a gente abriu lá o site da Conitec, que é conitec.gov.br/consultas públicas.
Fábio, só fazer uma contribuição também. E esse tempo que o Fábio falou que a gente tem até o final do mês, então, além do tempo a gente preencher, é o tempo da gente movimentar todos os nossos amigos, parentes, médicos que vocês conhecerem. Então, para vocês também, além de fazer a sua consulta, trabalhar para que mais pessoas também façam da mesma forma de qualidade na hora de responder, para vocês poderem estar orientando eles também. Vou descer aqui, Fábio, para você. E quais são as nossas consultas, né? A gente tem que também ter em mente que são duas, e elas são independentes. A Conitec está perguntando de forma independente se nós, sociedade, concordamos de forma independente com essas duas não recomendações, tanto Ivacaftor quanto Lumacaftor e Ivacaftor. Ou seja, nós vamos ter que nos manifestar de forma individual, tanto na consulta 37 quanto na consulta 38. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um exercício, vamos abrir a consulta de Ivacaftor. Aí, quando vocês entrarem no site, vocês vão cair nessa página aqui. A consulta do Ivacaftor, igual o Fábio falou, ela está um pouco mais abaixo. Então, vocês vão ter que rolar a página, achar o número dela. Vou descer aqui. Tá aqui, ó, todo mundo vendo a consulta 38 e Ivacaftor. Pode seguir, Fábio. Aí, Felipe, só segura um pouquinho aí. Tá. A nossa participação será nessas duas consultas. Consulta pública 38 e consulta pública 37. Então, quem é profissional da saúde, por exemplo, vamos supor que tem algum profissional da saúde aqui, vai poder participar tanto como técnico científico, que vai dar contribuição enquanto profissional da saúde, e também, se for parente, tio, amigo, pode participar também como experiência e opinião, que é aquele que é ou o paciente, ou o pai, a mãe, o avô, o tio, o amigo, conhecido, seria na experiência e opinião. Vamos simular aqui o que eu acho que vai ser a maioria, que vai ser a experiência e opinião, né? Que é o próprio paciente falando, ou então seus familiares e amigos falando. Só fazer um parênteses aqui, Fábio, que a gente esqueceu de comentar com o pessoal no início, é que a gente está fazendo essa reunião aqui pelo aplicativo do Zoom e ele tem um limite de tempo de reunião na versão gratuita. Então, por acaso, pessoal, se cair a conexão de vocês, vocês entram de novo naquele mesmo link que a gente vai retomar da onde a gente parou, tá? Mas é importante que todo mundo retorne no mesmo link. Mas eu acredito que dessa vez a gente não vai ter esse tempo limite. Eu acho que o tempo está aberto para a gente, mas só vou deixar frisado aqui, se cair, todo mundo volta. Pode ser. Isso, a gente volta no mesmo link. E reparem aqui, ó. Fábio. Pode falar, Cláudia. Uma mesma pessoa, se ela é da área de saúde, ela pode participar duas vezes como técnico científico e como experiência ou não? Ou ela vai dar uma contribuição só? Por exemplo, vamos supor que o Wilken, ele é da área da saúde e ele é pai de paciente. Ele vai poder participar enquanto técnico científico e enquanto pai na experiência e opinião. As nossas FIV, por exemplo, que são fisioterapeutas, são profissionais e convivem com as nossas crianças, elas podem participar duas vezes? Devem participar. Podem duas vezes. Elas devem... Nos dois critérios aqui, né? Sim. Podem participar, tanto como profissional da saúde, quanto experiência e opinião. E é importante, assim, sempre lembrar, nosso critério é a qualidade. E quando a gente entrar, vocês vão entender por que qualidade. Não se trata de um preenchimento de um formulário de só clicar nos tópicos. Tem alguns tópicos que a gente vai precisar escrever. E aí, escrever, cada um tem uma história diferente. Reparem aqui ao lado, aqui mais à esquerda, que tem o relatório para a sociedade. Esse relatório, depois eu recomendo darem uma lida. Na verdade, o que está dizendo aí para a sociedade é os porquês que a Conitec não recomendou essas medicações. Então, tem os argumentos
desde que é muito caro e até outros. Então, é interessante que a gente leia para a gente poder entender, então, por que que a Conitec ela acha que o paciente de fibrose cística não deve usar o único remédio que vai corrigir o defeito de base dela, da doença. Vamos entrar, então, em experiência e opinião, Felipe. A gente clicando no formulário, ele vai abrir, né? Ele vai abrir para a gente preencher, e aí a gente tem que ter sempre em mente que a gente está preenchendo o formulário para um medicamento, né? Que no caso aqui é o Ivacaftor, né? Essas são as mutações que a medicação ela é indicada, né? Esse medicamento Calideco é uma medicação que é para essas mutações. Essas mutações, infelizmente, a incidência no Brasil ela é muito pequena, muito pequena. São mutações muito raras e temos poucos pacientes no Brasil que vão ter a oportunidade de usar essa droga. Mas eu costumo falar assim, o que eu quero para minha filha, Sara, eu quero para cada paciente que tem fibrose cística. A Sara não pode usar nenhuma dessas drogas, mas a luta não vai ser menor nem 1% por isso. Porque a minha felicidade, e eu acho que esse é um sentimento de todos, é que essas medicações cheguem para esses pacientes que precisam. Mas vamos lá. Então, essa Ivacaftor, ele é destinado para essas mutações, né? Eu acredito que todos os pacientes já têm as suas mutações mapeadas, né? Quem não souber a sua mutação, é só procurar as médicas do centro e perguntar, doutora, qual é a minha mutação? Que ela vai responder. A recomendação preliminar da Conitec está escrito aqui, né? É não favorável à incorporação do SUS. Eles não são favoráveis que essa droga chegue até esse paciente. E aí a gente começa o preenchimento. Um ponto assim que eu quero já ressaltar. Tudo que for escrito aqui, que for preenchido, escrito, a gente tem que ter muita atenção, porque lá no final tem um botãozinho gravar. Só vai ser considerado o que a gente colocar a partir do momento que a gente gravar. Então, não esqueçam, por favor, de gravar. Aqui no tópico 1, 2, 3, Desculpa, 4... só complementando aí também outra informação sua, é importante que vocês façam também, na hora de escrever essas contribuições, façam ou num documento de Word ou num documento à parte, porque caso a sua conexão caia, ou então na hora de você preencher aqui dentro do formulário, quando você for gravar, você perdeu a conexão, você pode estar perdendo tudo. Então, se você fizer num documento à parte, e aí depois você só colar para dentro do formulário, o risco de você perder o que você já escreveu é menor. Isso, essa é uma dica muito boa, porque tem uns tópicos ali que não vai ser tão rápido a gente preencher. Então, essa ideia de abrir um documento do Word para escrever vai ser interessante. Porque a gente não sabe que, né, pode acabar a luz, pode, né, acontecer algum problema, o site cair, e aí tudo que você escreveu perdeu. Então, tem uns tópicos ali que eu recomendo a gente fazer no Word. Né? Foi bem lembrado, Felipe. E até aquela questão, Fábio, do relatório. O Fábio falou para dar uma lida no relatório antes de responder, mas também é interessante deixar o relatório aberto até na hora que vocês forem escrever essas respostas aqui embaixo, para vocês contra-argumentarem o que a Conitec colocou no relatório dela. Então, deixa os dois abertos. Olha só, desce até o 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 primeiros aí. Esses 5 primeiros, gente, é só a gente preencher mesmo diretamente, né? Bem objetivo. É dizer se é pessoa física ou jurídica, o seu estado, o seu e-mail, o seu telefone e como você ficou sabendo dessa consulta. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora a gente já começa a entrar no mérito da consulta. De número, se eu não me engano, essa é de número 37, né, Felipe? 38. 38. Nós vamos começar a responder a Conitec
o que a gente pensa em relação a essa não recomendação? Então, olha só, que a gente acredita que tem uma pegadinha. A recomendação preliminar da Conitec foi não favorável à proposta de incorporação do Ivacaftor para pacientes acima de 6 anos. Você concorda com a recomendação? Aí a gente concorda com a medicação, né? A gente quer a medicação, mas ó, a pegadinha é não favorável. Então, eu não concordo com o parecer não favorável da Conitec. Eu discordo desse parecer. Por quê? Eu acredito que a Conitec deve recomendar essas medicações porque elas são as únicas medicações que fazem com que o paciente seja tratado em sua doença. São as únicas medicações que vão no defeito de base da doença e vão corrigir. Não é cura, gente. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, essas medicações, elas não são a cura da doença. Essas medicações são medicações que vão ser ministradas de uso contínuo, porém, elas vão estagnar a doença. Elas não vão deixar a doença avançar mais. E então nós discordamos desse parecer da Conitec, porque a Conitec não quer que essa medicação chegue, que seja incorporada no SUS. Então nós discordamos. E agora, que é um dos pontos assim, principais da nossa consulta, que é o tópico 7. O tópico 7, pessoal, por que nós discordamos? Nós discordamos, é aqui que nós vamos contar a nossa relação com a fibrose cística, quem é paciente desde o seu nascimento. Por que você discorda? Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo, no meu caso aqui, vou dar um exemplo da Sara. Eu discordo que essa medicação tem que chegar. Eu discordo que esse parecer ele é inapropriado, esse parecer ele é infundado. Eu discordo porque a medicação ela tem que chegar para os pacientes, em que pese que a Sara não vai poder usar, mas muitos pacientes vão poder usar essa droga e vão poder viver. Então eu discordo porque, no meu caso, eu contaria toda a minha história da fibrose cística enquanto pai da Sara, todos os momentos difíceis que essa doença nos levou. Eu já quase perdi Sara 5 vezes, em longas internações, em UTI. Então, um dos motivos que eu tenho a certeza que o paciente que puder tomar essas drogas tem o direito de tomar é porque a fibrose cística é uma doença gravíssima e nós não temos hoje nenhuma medicação que o SUS fornece que vão fazer com que essa doença pare. Todas as medicações que nós tomamos são para essa doença amenizar os sintomas. Essa doença ela continua a avançar. Eu faço tudo certo, eu faço atividade física, eu tomo todos os meus remédios, tudo certinho, faço fisioterapia. Você faz tudo certo, a doença continua avançando. Você faz a espirometria e vê que você está perdendo função pulmonar. Porque a doença continua avançando. Não tem nenhuma medicação hoje no SUS que vai parar essa doença. Então, a gente discorda desse parecer da Conitec e a gente, nesse comentário, tem que dizer o porquê. Porque cada um conta a sua história de vida, qual a participação que você teve com fibrose cística, se você é paciente, se você é pai, é mãe, é tio, avô, se você é amigo. A gente tem que colocar isso, a gente discorda porque esse paciente, são princípios constitucionais, né? A dignidade da pessoa humana, né? O direito à saúde, a vida não tem preço. O que está colocado nesse relatório, tem pontos que estão sendo colocados que o remédio é caro. Gente, a vida não tem preço, nós vamos chegar nesse nível de colocar o preço na vida? Então, esse tópico 7 é um tópico que eu recomendo vocês escreverem a história que vocês têm com relação à fibrose cística. Se você, por exemplo, eu sou um amigo uma amiga minha tem um filho com fibrose cística, eu vejo toda a dificuldade dela, eu vejo, né, tudo que essa criança já passou, que esse jovem, que esse adulto já passou, todas as internações e todas essas medicações fazendo tudo
e ainda assim isso não funciona. Então, eu coloco isso enquanto amigo, enquanto pai, eu coloco, enquanto paciente, o paciente, assim, quase assim, é fundamental o paciente colocar por que ele discorda da Conitec? Por que o paciente discorda? Ele vai falar por que ele discorda. Os pais vão ajudar, né, desde o início, que a gente não lembra, né, quando a gente era muito criança, a gente não lembra, mas os pais ajudam, mas os pacientes devem falar por que eu discordo desse parecer. Contar a minha história de fibrose cística, contar tudo que eu já passei, todas as medicações que eu já tomei e nada disso resolveu. Preenchido isso, eu recomendo que a gente faça isso no Word, tá? O tópico 7 no Word, porque vai ficar grande. E tem espaço para isso, tá, gente? Tem mais de 6.000 caracteres ali que a gente pode escrever, tem muito espaço. O tópico 8, você já teve alguma experiência com medicamento, produto ou procedimento em avaliação? O que a Conitec está perguntando para você? Se você já teve alguma experiência com Ivacaftor, com essa droga, você já tomou essa droga? Sim, como paciente, você já tomou essa droga? Você é cuidador, responsável, familiar, você é amigo, você já viu alguém tomar essa droga? Eu sou médico, sou da área da saúde, eu sou enfermeiro, eu sou nutricionista, né? Eu já vi, sim, alguém tomar essa droga. Aí a gente vai preenchendo de acordo com o que de fato é. Eu não conheço ninguém que tomou essa droga ainda. Ou então, eu acompanho gente que está, né, na internet, que toma as drogas e coloca os relatos de melhora. Então, a gente, né, preenche de acordo com esses critérios. Se sim como paciente, se sim como familiar, se sim como profissional da saúde ou se não. Esse em relação ao Ivacaftor, tá, gente? Nós estamos falando do remédio que foi não recomendado pela Conitec. Se ele, por exemplo, vamos supor que tem algum paciente que esteja tomando, ele vai colocar aqui, ó, qual medicamento, produto, procedimento e avaliação você teve experiência? Aí eu vou colocar aqui, Ivacaftor. Descreva os efeitos positivos. Eu vou, se eu estiver tomando, eu vou colocar todos os efeitos positivos. E, inclusive, quem está tomando a medicação, tem gente, tá, pessoal, tomando essas medicações, só que são tudo via judicial. Tudo via medida judicial. Quem está tomando, coloca Ivacaftor 8.1, 8.2, coloca quais são os efeitos positivos e 8.3, quais são os efeitos negativos. O importante é que, em relação a esses efeitos, é muito importante, isso está tudo laudado, tá? Vamos supor que eu esteja fazendo uso e minha função pulmonar melhorou muito, eu praticamente parei de tomar enzima, tô ganhando peso, então eu tenho que ter os laudos, tanto dos médicos pneumologistas, eu tenho que ter os laudos da equipe que cuida de mim, para corroborar e falar realmente, ó, a medicação tem esses efeitos positivos. E algum efeito negativo que tiver, que a gente sabe que toda medicação tem algum efeito negativo, algumas medicações elas, né, dão dor de cabeça, enfim. Esse é o 8.8, para quem teve alguma experiência com essa droga que está na consulta pública, que é o Ivacaftor. Se ninguém teve, eu não tive, aí você vai marcar, não. Não tem nenhum tipo de contato com ninguém, né, nem comigo, nem parente, então não. E agora nós vamos para uma outra que eu recomendo também, vocês fazerem escreverem no Word. Então ficou no Word o 7, tópico 7 e o tópico 9. O tópico 9 eu recomendo também, né? Vamos ler o tópico 9.
Você já teve alguma experiência com outro medicamento, produto ou procedimento para essa doença? Essa, com certeza, a gente, né? Todos os pacientes, todos os amigos, os responsáveis, os pais, né? A família, a gente sim teve contato, sabe? Porque essas são as drogas que nós usamos. Então, aqui no 9.1, qual medicamento, produto ou procedimento que você já teve alguma experiência? Para o paciente, colocar todas as medicações que a gente já usou ao longo do tratamento. Todas as que a gente já usou e as que a gente está em uso. Explique mais um pouco de um medicamento, produto ou procedimento, né? O que a gente pode colocar é colocar a medicação e na frente... Eu estou falando do 9.1 ainda, tá, gente? Colocar a medicação e colocar na frente para que ela é destinada. Para que ela foi prescrita. E a gente faz aquele rol de todas as medicações que é utilizado e aí a gente coloca. Vou dar alguns exemplos, né? Porque a gente provavelmente tem amigos aqui, pessoas que não têm essa ideia, né, de quais são esses medicamentos que os pacientes usam. Então, a gente tem pancreatina, a gente tem o Ursacol, a gente tem o Pulmozyme, a gente tem Salbutamol. Me ajuda aí, Felipe. A gente tem os antibióticos, né? Os antibióticos têm uma gama muito grande de antibióticos, a gente pode listar um por um. A gente tem os corticoides, enfim, uma série de medicações que a gente usa todos os dias. E aí no 9.2 a gente começa a colocar o que essas medicações representam, né? Vamos colocar aqui, eu quero colocar uns exemplos para a gente saber qual é a relação que a gente vai fazer de ponto positivo e ponto negativo com relação a essas drogas que todos os dias a gente usa e não tratam a doença, só tratam sintomas. Então, assim, a pancreatina é uma droga que ela é destinada para aqueles pacientes que têm comprometimento do pâncreas na função exócrina, ou seja, o paciente ele perde gordura nas fezes porque as enzimas pancreáticas não chegam para fazer absorção por conta do comprometimento da doença. E é bom ressaltar que a gente está falando dessa doença, ela é sistêmica. E isso lá no relatório para a sociedade, eles não levaram em consideração isso. Eles focaram muito em alguns pontos. Do acometimento da doença. Por favor. Questão que afeta todos os órgãos. O sistêmico que você usou. O que é sistêmica, né? Nós estamos falando de uma doença que é um defeito que acontece na membrana celular. A fibrose cística é um defeito de uma proteína CFTR, chamada CFTR, que ela não chega na membrana celular da forma que ela deveria. Então, assim, bem resumidamente, em cada célula do nosso corpo tem o gene defeituoso e tem a manifestação da doença. Então, de acordo com a mutação da doença, você vai ter alguns sintomas direcionados para alguns órgãos. Por exemplo, quem tem comprometimento do pâncreas faz o uso de enzima pancreática, né, que é a pancreatina. Quais são os efeitos positivos, né? Graças a Deus, hoje a gente está numa época em que a pancreatina ela está aí, né? Porque a gente convive, né, com outras associações e com pessoas que estão nesse caminhar aí há bastante tempo e já falaram comigo que antigamente nem enzima não tinha. Então, assim, graças a Deus por isso. Por que a pancreatina ela tem os efeitos positivos? Quais são os efeitos positivos? Melhora a absorção das gorduras e dos alimentos.
né? Ela melhora. É importante a gente colocar isso. Todas as medicações, os efeitos positivos que vão entrar aqui são efeitos de uma certa melhora. Você não vai ter, por exemplo, você fazendo uso de pancreatina, isso não quer dizer que a gordura necessária para a absorção do seu organismo vai ser realizada completamente. A gente sabe de inúmeros casos em que, mesmo tomando uma enzima, na dose máxima, o paciente continua ainda a perder gordura nas fezes. Outro exemplo, e aí a gente já coloca, né, dá para a gente fazer esse contraponto aí, né, ponto positivo e ponto negativo. Qual é o ponto positivo? Que ajuda na absorção. Qual o ponto negativo? Que mesmo tomando medicamento, existe a perda de gordura e a propensão à desnutrição. Ela está aí. Mesmo você fazendo uso da medicação, você ainda está propenso ainda à perda de peso. E a perda de peso ela está diretamente relacionada a um comprometimento pulmonar e, né, tudo é o organismo, né? Um outro exemplo que eu queria colocar, vamos colocar aí os antibióticos. Vamos colocar até o Pulmozyme, porque, por exemplo, faz uso do Pulmozyme para eliminar a secreção, para ter uma fluidificação da secreção. Você tem uma retirada de secreção do pulmão, mas o ponto negativo é que você não consegue eliminá-la toda. Então, você vai descrever esse ponto negativo que você não consegue ter toda a eliminação daquela secreção mesmo tomando aquele medicamento. Então, na questão do Pulmozyme, ponto positivo, que ajuda, sempre nesse sentido, ó, ele ajuda, mas sempre lembrando, ajuda, mas não resolve. Então, ele ajuda a fluidificar a secreção, ponto positivo. Ponto negativo, não consegue fazer com que toda a secreção pulmonar ela seja fluidificada. Então, deixando ainda a secreção ainda nos pulmões, aderida nos pulmões. Uma questão que eu queria colocar, os antibióticos. Muito importante a gente colocar a questão dos antibióticos, né? Porque a vida de quem tem fibrose cística muitas vezes passa por esse caminho de antibiótico constante, tomando vários antibióticos de uso contínuo, isso desde criança, desde novo, usando antibiótico. Então, antibiótico, a gente vai colocar no 9.1 quais são esses antibióticos. Todos os antibióticos, eles são para, via de regra, controle de bactérias, infecções. Pontos positivos. Ajudam a controlar as colônias de bactérias. Ajudam a controlar as colônias de bactérias. Pontos positivos. Os pontos negativos. E mesmo fazendo o uso de antibióticos, super antibióticos, né? Antibióticos hospitalares, mesmo fazendo o uso desses antibióticos, eles não são capazes de erradicar as colônias dos pacientes de fibrose cística. Porque os pacientes de fibrose cística, a grande maioria são colonizados por superbactérias, né? A gente sabe, são colonizados por Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, o Marsa, enfim, aspergillus, uma série de patógenos que, mesmo fazendo o uso de super antibióticos, o paciente continua com a colônia de bactéria ali, e essa colônia de bactéria, o que ela produz? Ela atua na diminuição da sua função pulmonar, porque ela está sempre ali provocando uma infecção, ela está provocando ali a sua perda de função pulmonar. Pode falar, Cláudia. Na questão do antibiótico, também talvez seja importante citar a questão da resistência que você vai adquirindo ao longo da vida e até da intolerância, né? Vocês são pais de criança ainda, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu que sou adulta, por exemplo, hoje são pouquíssimos os antibióticos que eu tenho resposta. Eu já sou muito resistente à maioria deles, então na hora de medicar é até difícil, eu não tenho tantas opções mais de antibióticos por já ter feito resistência a muitos e intolerância a muitos também.
Então, hoje eu tenho muito poucas possibilidades de antibiótico. E, então, isso também é um ponto muito negativo do antibiótico. Mesmo em outras doenças, eu tenho resistência e eu não tenho muitas opções. Então, isso que a Cláudia colocou, gente, isso é muito importante a gente colocar. Por quê? Toda vez que a gente faz uma cultura, né, para ver qual é a bactéria que a gente vai combater, né, o antibiograma, né, a gente faz a cultura e sai um antibiograma, ou seja, aqueles antibióticos para a gente utilizar naquela bactéria. A fibrose cística, a gente sabe que a gente toma tanto antibiótico e o caminhar desse tomar o antibiótico é exatamente isso que a Cláudia está falando, é um efeito negativo. Por quê? A cada vez que você toma um antibiótico, esse antibiótico não mata as colônias de bactérias, as bactérias que ficam restantes ali, elas vão fazendo aquele que a gente chama de biofilme de bactérias. É como se fossem camadas de bactérias bem profundas que as medicações não conseguem chegar. E elas vão ficando super bactérias assim, resistentes. Então, à medida que você vai, na sua vida, tomando aquele monte de antibiótico para você combater as infecções, essas bactérias vão ficando resistentes. Aí você sai de um antibiótico, vai para outro. Aí, daqui a pouco, você tem outra infecção, né, pulmonar, e aí troca de antibiótico. E na vida do paciente, às vezes, vai chegar um momento que nenhum antibiótico vai fazer efeito. Então, é preciso a gente caracterizar isso aqui. Os efeitos negativos dos antibióticos, que a cada antibiótico que a gente toma, a gente percebe no antibiograma que esse antibiótico ele não é mais recomendado para o próximo, às vezes para a próxima infecção. O médico mesmo já fala bem assim, ó, as bactérias desse antibiótico são resistentes. Então é como se você tomasse água. Não funciona. A medicação não funciona. Eu acho assim, gente, que basicamente nesse tópico 9 é isso. A gente relacionar... Pode falar, Rose. Depois eu queria só colocar um comentário que colocaram aqui no chat, tá? Pode falar, Rose. Eu acho importante falar dos suplementos também. Dos suplementos vitamínicos, dos suplementos que a gente toma mesmo, né? Então, quando ele coloca, a gente pode colocar assim, mas quando ele fala assim, qual medicamento, produto ou procedimento que você teve alguma experiência, né? É importante a gente falar dos medicamentos e após os medicamentos a gente falar dos suplementos, porque tem uma relação direta. Os suplementos, por quê? O paciente de fibrose cística que tem comprometimento gastrointestinal, ou seja, tem comprometimento do pâncreas, ele não consegue engordar de jeito nenhum. Ele faz super dietas, ele faz uma alimentação super gordurosa e ele não consegue, né? Então a gente pode listar todos os suplementos, todo o complexo vitamínico, por exemplo, o que a gente pode colocar, complexo vitamínico de vitaminas A, D, E e K, que quem tem fibrose cística tem defasagem nessas vitaminas. Então tem esse suplemento para tomar e mesmo assim não são suficientes para que o paciente fique dentro do limite daquela vitamina, dentro do limite de um peso aceitável, né? Quem tem comprometimento pancreático vai ser aquele paciente sempre magro, sempre magrinho. E a gente sabe que, assim, às vezes o paciente está fazendo a dose máxima de enzima pancreática, não consegue engordar, aí ele tem que submeter a um procedimento, colocar uma bolsa externa, de alimentação externa, para poder engordar. Então, assim, é um caminhar de procedimentos invasivos, porque o que a gente usa hoje enquanto droga, enquanto suplementos e vitaminas, não são suficientes. Então, é por isso que nós somos contra... Só falando aqui, complementar também que aquele paciente que está com a função pulmonar muito ruim, suplementos também tem que... Juliane. Não consegue, né? Sabe? Falhou seu áudio, Rose. Repete, por favor. Não, os pacientes que estão com a função pulmonar ruim,
a suplementação também como diz, já não ajuda mais também tanto assim, né? Com certeza, porque a função pulmonar, quando ela chega ela vai diminuindo, ela vai caminhando para a recomendação de oxigênio e, posteriormente, transplante pulmonar. Então, são os efeitos das doenças, né? Da doença. São as consequências que elas tendem a agravar, tanto na parte gastrointestinal, dos outros órgãos. O fígado tende a caminhar para a cirrose. O paciente, às vezes, se ele tiver comprometimento do pâncreas, ele tende a caminhar para uma diabetes, tendo repetidas pancreatites. Na parte pulmonar, que é o sintoma, a morbidade maior, vamos dizer, da doença, transplante, enfim. A gente tem que colocar de forma bem clara e objetiva que essas medicações que a gente usa todos os dias, essas medicações não são capazes de parar a doença. E essa medicação que está na consulta pública, essa trata a doença, essa não trata sintoma. Ela vai lá no defeito genético e vai fazer com que a CFTR, a proteína, chegue aonde tem que chegar. E essa medicação vai fazer com que esse paciente viva. E é por isso que a gente está aqui. A gente quer... Desculpa, é a Ana que abriu o áudio? Deixa eu só fazer a pergunta que está aqui no chat, aí depois a gente deixa para a Ana falar, que eu vi que ela abriu o áudio aqui. Só um minutinho. Chegou uma sugestão aqui no chat para falar que a gente poderia estar fazendo uma lista de medicações com os devidos efeitos de cada medicação, para compartilhar isso para aquelas pessoas que desconhecem o que seja cada medicação. Porque, às vezes, eles estão inseridos fora do universo da fibrose, que aí facilitaria o preenchimento. Talvez, Fábio, é aquele caso dos familiares e amigos, entendeu? Que não estão, às vezes, habituados. Mas aí você pode fazer aquele esclarecimento? Então, essas medicações, a gente pode até compartilhar, sim. Vamos pensar aqui, Felipe, que a gente pode compartilhar no... O ideal até seria que, assim, sempre um amigo ou familiar ele vai estar vinculado a um paciente ou a um pai de paciente, pai ou mãe de paciente. Então, se ele puder também fazer esse contato direto com aquela família que ele tem essa proximidade, para ele colocar exatamente aquelas medicações que aquela criança ou que aquele paciente toma, seria também o ideal, porque teria aquele contato direto. Mas também a gente pode estar pensando numa forma de colocar uma listagem genérica, né, Fábio? Então, nós vamos colocar na descrição desse vídeo aqui, esse vídeo vai ficar gravado. E a gente pode colocar, vamos ver se cabe, Felipe, na descrição desse vídeo aqui, o rol de medicamentos, para que é. Tá. Tranquilo? Ok. Pode falar, Ana. Ana Silvia, você gostaria de fazer alguma pergunta? Ei, Fábio, não, eu esbarrei no microfone, desculpa, tá? Tem Então, mais gente... um que abriu o microfone que quer fazer pergunta, porque tem mais um aqui no chat. Oi, Fábio. Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite, você está me ouvindo? Ouvindo bem, pode falar. Então, além da fibrose, que eu tenho a fibrose pulmonar, está muito difícil para mim, Fábio. E minha situação está ficando cada vez pior. Eu estou com dificuldade já de respirar. Alguém me deu esse chat para eu acompanhar. Eu preciso de ajuda. É muito difícil. Além de tudo, eu tenho hepatite B. Mas eu tomo remédio, sabe? Eu tenho remédio que o governo me dá, eu consegui esse remédio. Eu acho que da mesma forma que eu consegui esse remédio, eu posso conseguir também esse do pulmão. O meu pulmão está gravando a cada dia. Eu não sei mais, eu estou sem qualidade de vida, eu preciso de ajuda, sabe? É quase assim, um SOS. Eliana, eu preciso de você. Entre em contato com a gente. Você pode anotar aí. Me passa o seu contato que a gente vai entrar em contato com você. Coloca seu telefone no chat que a gente entra em contato com você e a gente conversa. Pode até... Sim, eu sei que
Pode falar, Eliana, que eu anoto aqui. Eu tô com o celular na mão, já vou anotar, depois eu passo para o Fábio. Pode falar. 998. O meu telefone. Certo? 998. Aham. 97 53 16. Esse é o telefone do meu marido, que aqui pega melhor, que eu moro numa chácara. Ok. Eu anotei aqui, Eliane. Preciso muito de vocês. Marília que me deu esse contato do lado do sítio de Nossa Senhora. Não sei se vocês conhecem. E ela disse que poderiam me ajudar muito. É 027 o seu DDD? É 027. Então tá anotado aqui. A gente vai entrar em contato com você, tá bom, Eliana? Fica tranquila. Obrigada, meu querido. Deus abençoe esse grupo. Eu sei que vai ser para muita gente isso aí. Sim. Certo? Tudo certo. A gente entra em contato com você aí, a gente conversa no particular aí, tá bom? Ei, obrigada, meu querido. Tem uma pergunta aqui. Fábio. Pode falar, Adriana. Tudo bom? Tudo bem, querida. Eu queria dar uma sugestão baseada naquela mesma fala que esqueci o nome do seu colega que está junto com você na condução, que ele falou das pessoas que elas pediram a listagem dos medicamentos, mas eu acho que a gente podia fazer de uma forma diferente. Por exemplo, como o meu contato é com você passar para a gente mais ou menos o que a gente responderia nessas perguntas na 9.2, porque realmente a gente não tem a vivência, né, da doença como vocês têm. A gente acompanha, a gente sabe, mas as medicações, os efeitos colaterais, os pontos positivos e negativos, a gente não tem essa noção. Então, talvez, esse documentozinho de Word aí que a gente tem que fazer para como eu digo, facilitar no preenchimento, talvez você já poderia mandar alguma coisa para a gente pronta e os familiares e as outras pessoas mandarem para os seus conhecidos, familiares, para a pessoa já ter mais ou menos noção do que ela vai colocar na consulta. Acho que facilitaria muito, entendeu? E ficaria rico, continuaria rico. A gente pode até mudar um pouco, talvez, mas eu não vejo necessidade. Acho que pode ser um padrão, assim, né? O que importa é que a gente tenha um conhecimento mais amplo e escreva bem sobre esses pontos. Uhum. Não, tudo bem. É uma ótima sugestão também para quem é amigo, né? Ou para quem não tem essa visão mais específica, aproximar de quem tem, né? No caso da pessoa de referência e pedir essa listagem, né? De medicações, efeitos positivos e negativos. Mas eu vou pedir só um ponto muito importante para vocês levarem em consideração. Não podemos aqui, como a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, a gente não pode fazer Ctrl-C, Ctrl-V nessa relação. A gente tem que, né, tentar colocar com as nossas palavras a nomenclatura dos remédios, não, né, que a nomenclatura ela é uma só. Agora, o dizer, a gente tem que mudar. A gente tem que falar com as nossas palavras. Não pode ser... Porque senão a Conitec ela vai pegar isso lá. Como não serão muitas contribuições, porque a gente está falando de doença rara, então isso vai ser considerado. E aí, às vezes, ao invés de estar ajudando, pode, de certa forma, estar prejudicando um pouco, se isso ficar claro que está sendo feito meio no Ctrl-C, Ctrl-V. Entendi. Então, assim... Em caso de... Desculpa, Ana Silva, pode falar. Não, tranquilo. Talvez seja interessante, então, só vocês encaminharem assim, para as pessoas mais próximas as medicações com os pontos positivos e negativos e enfatizar que a importância da gente escrever isso com as nossas próprias palavras e tal. Logicamente, todo mundo aqui, acho que
nós somos pessoas conscientes, né? Então a gente conseguiria, todos nós conseguiríamos fazer essa, como que eu digo, essa escrita de uma forma individual, mas pelo menos com esse conhecimento, entendeu? Sim, sim, com certeza. O tópico 7 também é muito importante a gente, né, colocar no Word como a gente sugeriu, porque ali você vai poder contar ali uma história, né, ainda que você não tenha o conhecimento diário, né, de um paciente, mas assim, qual foi o seu envolvimento com o paciente, né, o que você percebeu sempre, o que você viu acontecendo com esse paciente, e colocar essa história lá no tópico 7. Perfeito. O tópico 7 para mim é mais fácil assim, escrever. O que eu achei mais difícil foi realmente o 9. Sim, porque eu não tenho esse conhecimento das medicações. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo, nós vamos colocar o rol desses medicamentos e cada um vá até a sua referência de fibrose cística e peça para que o familiar, né, o pai, a mãe, né, quem tem esse contato direto com o paciente, ou o próprio paciente pode passar isso, quais são os efeitos positivos e negativos dessas drogas. E aí... como um familiar não tão próximo, tipo assim, igual a minha mãe e as minhas irmãs vão preencher, elas poderiam colocar algo do tipo assim, mesmo vendo eles tomando mais de 10 medicações diárias, a gente ainda vê que tem várias internações, tem muitas intercorrências, tem vômito por causa disso. Isso seria válido? Porque aí você está falando de alguém que não lida diretamente com essas medicações, mas tem conhecimento que esse parente toma muitas medicações e de forma genérica vai saber falar o que percebe. É válido esse tipo de contribuição ou não? Perfeito. É isso mesmo que a gente quer. Porque, às vezes, o amigo, né, aquele parente distante, ele não vê o dia a dia, mas o que ele vê, ele tem que colocar. O que ele vê da fibrose cística tem que ficar caracterizado lá no tópico 7, que é o universo dele, contar a história dele com a fibrose cística. Ele tem que colocar lá... volta lá, Felipe, só um minutinho no 7. O 7 é exatamente por que você discorda da incorporação. E ali você vai falar por que você discorda. Porque você viu isso ao longo do tempo. Eu sou um parente distante, eu vejo lá o meu sobrinho há muito tempo com essa doença e nada de medicação consegue parar o avanço dessa doença. Eu continuo vendo ele internando, tendo 5 pneumonias por ano, eu continuo vendo ele perdendo peso, ficando desnutrido, precisando colocar bolsa de alimentação, eu vejo ele estando à beira de um transplante pulmonar, mas ele faz tudo, ele toma todas as medicações que o SUS fornece, mas ainda assim eu vejo o meu sobrinho piorando a cada dia, mesmo fazendo tudo certinho, eu vejo ele piorando, então eu tenho que colocar isso lá no 7. Então, voltando aqui, Fábio, tem uma pergunta aqui no chat, tem a do Peterson depois a gente vai responder, mas como a gente está dentro do item 9, tem a pergunta da Andréia falando assim, como não estou como cuidadora ou responsável, no item 9, deveria marcar como não? Ela ficaria um pouco limitada para descrever sobre medicação. Isso no caso de uma pessoa que é um parente ou amigo. Então, no item 9, onde a gente se enquadra... Vai lá no 9 lá, por favor. No 9, se eu sou paciente, está claro. Se eu sou profissional de saúde, também está claro. Certo? Nós nos encaixamos no sim, como cuidador ou responsável. Cuidador responsável enquanto familiar, amigo, a comunidade ela vai se manifestar nesse tópico aí. Então, é porque ela está se colocando como ela não sendo a cuidadora e não sendo a responsável. Mas aí, frisando o que você colocou, mesmo assim, é interessante ela colocar aqui sim e descrever a convivência dela com o familiar referente àquelas medicações que são utilizadas ou pelo paciente ou pela criança que ela tem contato. Exatamente. A nossa participação vai ser
sim, como cuidador e responsável. Tem uma pergunta do Peterson aqui em cima. Acho que o item 9 a gente já conversou bastante. Ele pergunta como essas duas medicações estão em consulta. Ele falou que ficou clara a questão que as duas estão em consulta e elas não estão liberadas. Tem alguém que usa esses medicamentos mesmo ainda não sendo liberados? Sim. Aquela questão de judicialização, Fábio. Tem vários pacientes que podem usar essas duas drogas, né? Quem pode usar o Orkambi, quem pode usar o Calideco. Tem vários pacientes no Brasil que estão fazendo uso dessas medicações conforme as mutações deles, e todos eles são por medida judicial. Entraram na justiça e conseguiram obrigaram o Estado a fornecer judicialmente essa medicação. E aí, esses pacientes, assim, especificamente, desculpa, eles também vão contribuir, e muito, com relação ao tópico 8, que é o uso da droga que está na consulta. O tópico 9 são para as drogas em geral que os pacientes usam, que só tratam sintomas. Quem está usando a droga mesmo específica, que no caso aqui é o Ivacaftor, ele vai se manifestar tanto no 8, com relação à droga, e no 9 também, se ele faz uso de alguma outra droga, ainda que ela atue nos sintomas. E a contribuição dele vai ser, sim, primorosa, porque ele vai poder constatar, e lá embaixo a gente vai ver que tem como anexar, ele vai anexar os laudos dos médicos que estão constatando a melhora dele, vendo que a função pulmonar dele melhorou, que a função, que as enzimas, por exemplo, as enzimas do fígado, né, estão dentro da normalidade, enfim, uma série de laudos que ele vai poder anexar e comprovar essa melhora, ganho de peso, né? Enfim. Fábio, eu até respondi essa pergunta do Peterson ali na verdade eu não respondi com certeza, eu respondi com achismo, né? No privado, esse medicamento, ele já se encontra disponível para comprar? Sim. A consulta mais para... Se encontra, né? Se encontra. Então, acho até interessante essa colocação. Existe uma colocação, talvez, não sei em qual tópico que a gente poderia descrever, dessa falta de isonomia, porque, né, muitas pessoas não têm como ter acesso a esse tipo de medicamento, então você não pode fazer como eu digo, né? O Estado não pode deixar essa escolha, né? Assim, quem tem condições vive, quem não tem condições, a vida fica limitada, né? Então, talvez seria interessante falar isso também. Então, assim, eu até concordaria, Adri, se essa medicação ela fosse atingível, porque a gente está falando de uma medicação que ela gira em torno de, por ano, por paciente, 1.200.000, 1,5 milhão de reais. Nossa, é bem caro. 200 e poucos mil por mês, essa medicação. Por paciente, mês. Ou seja, o alcance dela é quase mínimo, né? Deve dar em 0, alguma coisa por cento. No Brasil... Fábio, fala, Cláudia. Já que entrou nesse mérito, se tem alguém que usa e a resposta foi que sim, talvez seja válido você explicar um pouquinho a diferença de um remédio ser conquistado por judicialização e ele está no SUS, no protocolo do SUS, podendo ser incluso no protocolo do centro de referência. Tenta só explicar, porque senão a pessoa diz, então você tem como conseguir, para que tanto trabalho? Acontece que é um procedimento, um processo totalmente diferente que alguns conseguem, outros não pela justiça, enquanto que se tiver pelo SUS e podendo ser incorporado nos protocolos, todo paciente que pode ser beneficiado por essa droga vai ter acesso, né? Então, muito bem colocado, Cláudia. Essa medicação, tanto o Ivacaftor, né, o Calideco, quanto o Orkambi, são drogas que já estão registradas na Anvisa.
Aí a gente hoje sabe que tem alguns pacientes no Brasil que estão fazendo uso delas via judicial. Só que como a gente está em conjunto em todas as associações do Brasil e a gente tem acompanhado esses processos judiciais, a grande maioria desses processos, eles foram indeferidos. Então, quando a gente caminha para o campo do judicial, é uma loteria. E não é isso que a gente quer, por dois motivos. Primeiro, porque um paciente consegue uma liminar de tratamento e a qualquer momento essa liminar pode ser interrompida. Se o magistrado entender que os argumentos do Estado são suficientes, ele pode cassar a liminar, e aí o paciente que tinha interrompido a doença e começou a sonhar em ter uma vida plena, ele começa de novo a ter todos os sintomas e enfim, a doença volta com força total, porque ele interrompe. O outro ponto é que quando a medicação, que é isso que a gente está tentando fazer, a gente está tentando que o Ministério da Saúde incorpore essas duas drogas. Quando essa droga ela é incorporada no SUS, o preço dela vai lá embaixo. Ainda assim, a gente não poderia pagar essa medicação, mas ele cai muito. E aí a gente oportuniza todos os pacientes que podem tomar, independente da classe social, financeira, todos os pacientes que são elegíveis, ou seja, tem aquela mutação que casa com a medicação, quando essa medicação está no SUS incorporada, esse paciente não vai ter interrompido o seu tratamento. Ele vai receber a medicação e vai continuar tratando. A gente não estimula a judicialização, porque não é esse o caminho. O caminho é incorporação das medicações para os pacientes. Os pacientes têm o direito de receber, esse é o único remédio que atua na doença dele. Então, a gente não quer lançar a mão do judiciário para fazer com que esse direito seja resguardado. Essa é a última alternativa. O que a gente está fazendo aqui hoje falando para a Conitec, para o Ministério da Saúde, não concordamos com o seu relatório, não concordamos. Nós temos o direito a ter essas medicações incorporadas no SUS e quando incorporar, o preço cai muito. Podemos seguir? E aqui, no tópico 10, você gostaria de anexar documentos ou referências bibliográficas? Aqui no tópico 10 é um tópico que a gente pode colocar laudos, exames, comprovando muito o que a gente disse no tópico 7, no tópico 8 e no tópico 9. A gente pode colocar os laudos aqui comprovando. A gente pode, por exemplo, eu sou um amigo que eu pesquiso muito e já vi que quem está fazendo esse uso dessas drogas está melhorando muito. Então, eu posso colocar aqui a referência bibliográfica. Da onde que tem esse estudo? Esse estudo foi publicado, eu fiz uma pesquisa na internet aqui, eu vi que todo mundo que está tomando essa droga aqui está vivendo super bem. Eu posso colocar esse estudo como arquivo. Preenchemos tudo, colocamos os arquivos que a gente quis. Só um parêntese aqui, Fábio, na questão do arquivo. O arquivo, se você for colocar um só em PDF, por causa do arquivo ele ficar único, e se caso vocês forem colocar mais de um arquivo, colocar uma espirometria, algum outro arquivo, mais de um, vocês vão ter que zipar esse arquivo, que é pegar, juntar todos eles no arquivo zip. Se alguém tiver alguma dificuldade também, entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de ajudar. Mas é juntar tudo no arquivo só para anexar aqui um único arquivo, tá? Isso. Pode seguir, Fábio. Preenchemos a consulta toda, Eu fui lá no meu arquivozinho do Word, busquei o que eu escrevi para o tópico 7, coloquei. Busquei o que eu escrevi para o tópico 9, coloquei. Agora eu vou gravar. Eu vou gravar a minha resposta para a Conitec em relação a uma droga, que é em relação à consulta de número 38.
eu gravo e agora eu vou responder o outro medicamento, porque como eu disse no início, a Conitec ela foi, no parecer, desfavorável para as duas drogas. Eu não posso falar das duas drogas na mesma consulta, porque essa consulta é a consulta de número 38 de ivacaftor, ou seja, ela é uma consulta, é uma pergunta para a sociedade, perguntando, estou dando ciência a vocês que eu não estou recomendando essa medicação para ser incorporada no SUS. E aí, o que vocês acham? E aí foi isso tudo que a gente escreveu, né? Dando uma resposta que que nós discordamos desse parecer e por todos os motivos que a gente preencheu. Gravamos lá embaixo, aí nós vamos abrir a outra consulta. Ô, Fábio. Pode falar, Rose. Antes de você começar aí, porque no caso eu entraria como profissional de saúde, né, e como experiência. Isso. Naquela 10 ali, assim, para ficar diferente, né, porque eu vou ter que fazer de dois, não posso fazer da mesma forma, né, a descrição. Então, tudo que você escreveu no texto do Word, você vai poder aproveitar para as duas consultas ou para as duas formas de participação, porém, você tem que mudar o texto. O que é importante você mudar é o dizer. Não pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, nós vamos abrir agora... Tipo assim, na 10 ali, eu como profissional de saúde, talvez seria interessante botar, de repente, uma referência bibliográfica. Isso. E como experiência clínica, mesmo exame de João. Sim. Inclusive, o formulário de profissional de saúde ele é um pouco maior, ainda tem mais campos do que o formulário nosso. Ele vai perguntar, mas no formulário ele pergunta qual área que a gente atua ou não? O de profissional de saúde ele é mais complexo, tem mais campos, provavelmente deve perguntar sim. Depois a gente pode até Mas igual a odontologia não faz parte da equipe multidisciplinar, isso influenciaria, será? Eu fiquei na dúvida agora. Ele coloca profissional da área da saúde, né? Ele não especifica o tipo, porque senão estaria restringindo a participação. Deixa bastante amplo aí. Profissional da área da saúde pode dar a sua contribuição. Ah, entendi. Vou compartilhar aqui novamente a tela, tá? Para a gente entrar na 37. Então, pessoal, aí agora nessa consulta 37, nós vamos ser mais rápido, porque basicamente é o que nós fizemos na 38. Né? Nós preenchemos a 38, aí agora a gente volta e vamos abrir a 37, que é Orkambi. Orkambi é uma droga que vai atingir um número muito maior de pacientes do que Calideco, porque Orkambi é uma droga da mutação mais comum de fibrose cística no mundo, que é a delta F508. Quem tem as duas mutações, tanto, né, aquela que veio do pai, aquela que veio da mãe, delta F508, ou seja, ele é homozigoto para delta F508, possui as duas cópias iguais, vai poder usar essa droga, o Orkambi. E a Conitec, da mesma forma, né, não recomendou essa droga para esses pacientes. E a gente tem que discordar desse parecer e vamos abrir também aqui, da mesma forma, o relatório para a sociedade com os argumentos da Conitec para essa não incorporação está aqui. E vamos simular de novo rapidamente aqui a experiência e opinião, que é nosso caso de familiar, mas quem for técnico científico, quem for pesquisador, né, entra com técnico científico, e no nosso caso aqui, experiência e opinião. Ele vai abrir a consulta e vai mostrar de novo que o relatório, a consulta 37, que ela já é de uma outra droga, que no caso Orkambi, que ela também, a recomendação, ela não foi favorável para o SUS. O relatório para a sociedade está ali, que são os motivos por que ela não foi favorável. E aí entra o preenchimento de novo, mesma questão. Né? 1, 2, 3, 4 e 5 são bem básicos o preenchimento. O 6 é onde a gente vai dizer que a gente discorda desse parecer, porque a gente
entende que o paciente tem o direito de tomar o único medicamento que vai fazer a doença dele ser estagnada, que vai tratar a doença. E aí no tópico 7, é a experiência que a gente tem na vida de fibrose cística. Você pode contar a sua experiência particular. Por isso assim que não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque cada um teve uma experiência particular com a fibrose cística, cada um conta a sua história. Lembra que esse tópico 7 aqui, ele está lá no Word? Você vai pegar ele lá do Word, que você já gravou na 38, vai jogar ele aqui e você vai mudar as palavras aqui. Você não vai jogar ele igual. Você vai mudar alguma coisa. A gente não pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E tópico 8, a mesma coisa, né, do que a consulta 38, você vai dizer a sua experiência com o Orkambi, se você teve alguma experiência com o Orkambi, né? Se você teve, você marca e diz qual. Se você não teve, você marca o não. E 9, que é o outro ponto, assim como a consulta anterior, que é um dos pontos principais para a gente, que é dizer a experiência que a gente teve com quais medicamentos, que é basicamente a mesma coisa da consulta anterior, né? Assim, isso vai ficar um desafio para a gente não copiar, a gente tentar mudar as palavras, falar. Claro que a medicação, a substância, vai entrar ali igual, só que o dizer a gente tem que mudar. A gente não pode simplesmente pegar lá, dar um Ctrl+C e jogar para um para o outro. A gente joga o que é necessário, que são os nomes das medicações, e a gente tem que mudar a forma de escrever. Tanto no top 9.1, 9.2 e 9.3. E no 10, a gente coloca nesse caso, a gente pode colocar os laudos, pode ser porque os laudos são os mesmos. A gente pode colocar os mesmos laudos, ou então a mesma referência bibliográfica. Colocamos, a gente grava, para a gente não perder o nosso trabalho. A gente grava. Muito importante, gente, gravar a consulta. E eu queria que vocês reparassem uma coisa. Essa aqui não é uma consulta daquelas que às vezes a gente recebe, abaixo-assinado, clica rapidinho aqui. Não é. O que a gente está pedindo aqui a vocês, a cada um que for preencher isso, é que a gente invista... Ô, Fábio. Pode falar. Fala, Zé. Ei, boa noite a todos. Eu queria só que voltasse um pouquinho na tela ali o quesito, no quesito 5, por favor. Tá. Não, só para ver quais eram as opções, porque pode ser que ao responder essa, a gente pode criar alguma dificuldade para responder a de número 9, né? Porque lá tem um item, aqui, por exemplo, se eu colocar amigo, colega, né? Amigo, colegas ou profissionais de trabalho, e lá embaixo eu colocar assim como cuidador ou responsável, pode ficar destoando um pouco, né? Talvez seja importante colocar a forma como você também ficou sabendo da consulta pública, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode colocar, porque nós somos associação, eu acho que a gente pode colocar como associação e entidade de classe. Entendi. Só para que não haja esse, entendeu? Bem observado, Zé. Bem observado. Esses itens aqui. Bem observado. Eu acho que ali no tópico 5, como nós que estamos comunicando isso aos pacientes, aos familiares, aos amigos, como você ficou sabendo dessa consulta pública? Pela associação. Eu acho que foi muito bem pontuado. Tá joia. Era isso aí. Obrigado. E, gente, é isso, né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está investindo o nosso tempo para salvar vida. É isso que a gente está fazendo aqui. Como eu disse no início, Sara não vai usar essas medicações. Amanda
não vai usar essas medicações. Ana Clara não vai usar essas medicações. Enfim, o Vitinho não vai usar essas medicações. Estou lembrando aqui, né? O filho da Rose não vai usar as medicações. O João não vai usar. E a luta, ela é do mesmo jeito se usasse. Do mesmo jeito. Então, assim, essa energia que a gente tem, que a gente quer para o nosso filho, para o nosso amigo, para o nosso parente, a gente quer para quem pode usar essa droga. E a gente vai lutar. Enquanto houver esperança, vai ter 100% de luta. Então, fica meu agradecimento para cada um de você que separou esse tempo para estar aqui com a gente, entender que o que a gente quer é qualidade no preenchimento, que a gente não quer quantidade, a gente quer que cada um de vocês escrevam ali na consulta, para a gente ter a certeza de que a gente vai reverter isso, e é totalmente possível isso, a gente reverter esse parecer, porque ele é preliminar, isso já aconteceu, de pareceres preliminares desfavoráveis, depois eles, ouvindo a sociedade, eles voltaram atrás e recomendaram essa medicação. Então, vocês fiquem certos de que o que vocês estão fazendo aqui é por muita gente, muita. Ô, Fábio, tá me ouvindo? Pode falar. Eu acho que falta uma coisa que a gente esqueceu de falar, que eu até comentei ontem, em relação a relatos de pacientes que já usam, se souber, que acho que é acrescentar, que é no item 7, eu acho, não é? Então, lá no item 7, a gente vai colocar a nossa história de contato com a fibrose cística. Se eu sou paciente, eu vou falar o que eu já vivi de fibrose cística na minha vida. É claro que a gente não vai lembrar, ele não vai lembrar lá do início, mas os pais vão ajudar, vai contar o que já viveu, tudo que já aconteceu, toda medicação que já usou e o que já ficou sabendo na comunidade científica de relatos de pacientes que estão usando essas drogas. Vai ali no tópico 7, a gente vai fazer todo o nosso argumento por que a gente discorda do parecer da Conitec. Que o parecer da Conitec é o seguinte, não acho que essa droga tem que ser incorporada, não. Então, ali a gente vai dizer o porquê que tem que ser. Por que tem que ser incorporada? Por quê? Né? Cada um vai ter a sua vivência e vai ter a certeza de que aquele medicamento é o único medicamento que vai tratar a doença. Não existe outra medicação que vai tratar a doença que está disponível hoje pelo SUS. Não tem. Então, aí a Conitec vai dizer para a gente que nós não vamos incorporar, que não vai ser incorporada essa medicação, que nós vamos continuar tratando sintomas e vamos continuar tendo paciente morrendo, criança, bebê, né? Porque a expectativa do Brasil é 20 anos de idade, a média, enquanto nos Estados Unidos e Europa é 40, 50. Por que isso? Porque, de repente, o país deles é mais sério em relação à saúde, né? Por quê? Nós vamos aceitar isso? Não vamos. Não vamos aceitar isso. É inadmissível que o paciente, tendo uma droga para que possa tratar a doença dele, ele poder viver, é inadmissível a gente cruzar os braços e aceitar isso. Né? Nós não podemos aceitar. Eu acho que a vida não tem preço. Né? Tem um movimento, a gente participou de um movimento que é minha vida não tem preço. E é isso, a vida não tem preço. E a gente vive num país de muita corrupção, de muita coisa errada. Né? A gente está passando por uma pandemia e a gente está vendo quanto que a nossa saúde é sucateada. Né? E a gente está vendo que não existe economia se não existir saúde em primeiro lugar. A economia está de joelhos hoje por conta dessa pandemia, numa questão de saúde. Então,
Nós que já vivemos com todos esses cuidados que foram colocados na pandemia, nós já vivemos isso todo dia. Todo dia. Todo dia a gente vive esterilizando, vive de máscara, e muito mais cuidados do que está acontecendo nessa pandemia. Então a gente já estava acostumado, isso não afetou muito a gente. O que eu quero dizer é que nós não podemos absorver o fato de uma criança morrer com fibrose cística precocemente e achar que foi por causa de uma doença rara, foi porque a doença é grave, por tendo remédio para se usar, né? Para a gente internalizar esse conformismo. Isso nós não vamos aceitar. Tá? E o que está nesse parecer preliminar é uma retirada de uma possibilidade de vida para esses pacientes. Quem pode tomar? A Bibi pode tomar a medicação. Então, o esforço vai ser total para ela e para quem puder tomar. Para quem puder, porque é como se fosse a minha filha tomando isso. Enfim. Fábio, posso perguntar? Oi, boa tarde. Eu queria perguntar que Gabriela pode participar dessa consulta pública como criança? Ela já tem 15 anos, então... Pode participar. Pode? Perfeito, obrigada. Pode participar. Então é isso, gente. É isso. Esforço em busca da vida. Fábio, pegando o gancho da pergunta aí da mãe da Bibi, eu sei que é por CPF. Por exemplo, o Vitor tem 8 anos, o Pedro tem 7, mas eles têm CPF. Pode? Sim. Eles podem? Eu posso preencher por eles? Pode. Não tem limite de idade. Tá ótimo, obrigada. Não estou lembrando aqui, a gente teve uma reunião nacional, foi colocado isso daí, não estou lembrando de cabeça essa idade, mas não tem limite de idade, não. É claro que vai partir de um certo bom senso, né, de uma criança de 1 ano preenchendo, né? Mas foi perguntado lá se poderia anexar vídeo, não pode. E se teria idade mínima para preenchimento, né? Não tem idade mínima. Mas é isso, gente. A consulta pública está aberta até dia 31/8. Eu peço para vocês, né, para começarem já a preencher, fazer esse arquivo de Word, né, do tópico 7, do tópico 9, contar essa história muito bem contada, começar a separar os laudos que vocês querem colocar lá embaixo, e a gente já preencher e gravar essa consulta, para a gente dar a nossa contribuição e ter a certeza de que a gente vai conseguir reverter. Tem um movimento muito grande, assim, né? Nós estamos unidos nessa causa, assim, a nível nacional. E tem um movimento muito grande mesmo, né? A gente está pressionando todas as autoridades possíveis, a gente está pressionando em relação à incorporação dessas drogas, né? Tanto do executivo, do legislativo, do judiciário, enfim. Então, Fábio, acho também que é bom frisar que se vocês tiverem algum parente na família que é profissional de saúde, que é médico, fisioterapeuta, farmacêutico, vocês têm um contato bom, também é interessante eles estarem participando, porque dá um certo peso também na consulta, e eles vão ter também total condição de estar preenchendo aqueles campos, e que não tiverem, vocês também podem dar um suporte para eles. Então, esse pessoal que da família e amigo que é profissional de saúde, é interessante vocês estarem atacando eles, ir lá conversar e pedir para preencher a consulta para a gente, para todos. Na descrição do vídeo também vai ficar o e-mail da AFICES, tá? Vai ficar meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao preenchimento, pode entrar em contato, né? Ou por e-mail, ou por WhatsApp, no telefone, que a gente vai ajudar, né? Estamos à disposição, e nosso agradecimento a cada um de vocês que está com a gente até agora, né? Muito obrigado. A gente não tem, né? Estou vendo tanta gente aqui e a gente não tem
Não tem palavras para agradecer, né? Verdade. Bom ver vocês aí com a gente. E vamos todo mundo junto, agora lá, fazer a nossa parte e mobilizar todo mundo para isso dar certo. Vamos reverter essa decisão aí da Conitec que está indo contra a gente. E vocês vão ver lá que, quando vocês olharem o relatório, vocês vão ver que o caso deles é totalmente financeiro e eles não olharam tão a fundo assim o benefício que o medicamento traz. É isso, gente. Ó, obrigado, tá? Fiquem com Deus aí. Obrigado, gente. Obrigada, Fábio, pela oportunidade. Obrigada, Fábio e Felipe, pelas explicações.